Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje falaremos deste atleta aqui. Pois é, provavelmente muitos de vocês nem conheçam quem ele foi. O nome dele é Colt Kirley. Foi um grande jogador de vôlei da década de 80 e um grande jogador de vôlei de praia na década de 90 e de 2000 também. Sem contar que hoje ele é o treinador da seleção feminina de vôlei dos Estados Unidos. Ou seja, uma vitória vitoriosa dentro de um dos esportes mais populares do mundo, inclusive para nós brasileiros. Mas antes de começar a contar um pouco mais sobre a história de Kirley, peço para que você, como sempre, dê aquele joinha no vídeo, é muito importante para a gente, para o YouTube saber que o canal está agradando vocês. Também comente, nem que seja uma palminha, mas principalmente me diga o que você está achando do canal, quem você quer ver aqui, qual o atleta que você gostaria de ver a história sendo contada por aqui. E também, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. É muito fácil, é só apertar aí o botão inscrever-se e também não se esqueça de acionar o sininho. Só assim, toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube te avisa quando ele estiver por aqui para você assisti-lo. Tranquilo? Então, sem mais enrolação, vamos conhecer a história de Colt Kirley, um cara que fez história dentro das quadras e também nas areias do mundo, se tornando um dos grandes nomes, se não o maior nome da história do voleibol. Vamos? Colt Kirley nasceu no ano de 1960, na cidade de Jackson, no Michigan, lá nos Estados Unidos. Só que para contar um pouquinho mais da história dele, a gente volta um pouco ali do ano do nascimento dele. O ano é 1956. Neste ano, seus pais, que são húngaros, abandonaram seu país natal, saíram de lá para fugir da invasão soviética que aconteceu mais ou menos neste período. Então eles saíram de lá refugiados, chegaram aos Estados Unidos e ficaram como se fosse num acampamento nessa cidade, lá em Michigan. Depois desses 4 anos lá na cidade de Jackson, nasceu o Kirley e eles se mudaram para a cidade de Santa Bárbara, lá na Califórnia, onde o Kurt se desenvolveu, cresceu, conheceu o mundo, podemos dizer assim, e foi lá que ele aprendeu principalmente o vôlei. Até porque o seu pai era um ex-jogador. Ele não seguiu carreira como jogador de vôlei, só que ele sempre gostou muito. E ele chegou até a ser um dos jogadores da seleção húngara júnior, o que indicava já que a família já tinha um grande talento, já tinha uma história dentro do esporte e que na realidade ajudou muito o Colt Kirley a se tornar jogador de vôlei, até pela influência que o pai teve e tem sobre a vida desse grande atleta. E tudo começou realmente quando o Kurt chegou aos 6 anos de idade e seu pai o apresentou ao esporte. Começou a bater a bola com o menino, a mostrar para ele o esporte também dentro da escola. E o garoto gostou e realmente começou a competir. E nesse período aí dos 6 aos 11 anos, ele batia a bola por diversão, basicamente. Até chegar aos 11 anos de idade, onde Kirley e seu pai começaram a disputar torneios. Pois é, os dois juntos. Isso aconteceu com 11 anos de idade do Colt Kirley e seu pai jogaram juntos vôlei de praia e foram muito bem. Mesmo com o garoto sendo muito jovem, já começou a jogar com pessoas adultas e demonstrar um talento muito grande dentro da areia. Claro que ele também teve evolução paralela dentro da quadra, que foi muito importante também para ele se desenvolver e olhar para o futuro, como por exemplo, entrar na faculdade. Mas antes de chegar lá, ele teve um momento muito especial dentro do ensino médio, conhecido lá nos Estados Unidos como high school. Lá são 4 anos, né, de estudos durante o ensino médio na high school, e nesse período de 4 anos, em 3, ele chegou à final do estadual, que é o torneio mais importante nesse âmbito de ensino médio, de âmbito de escola. Pena que ele perdeu 2 vezes, ganhou apenas uma, que foi em seu último ano. Só que isso ficou muito marcado para ele e dentro da escola também.
Tanto é que ele chamou a atenção das faculdades, muitas faculdades chamaram ele para poder participar das equipes de vôlei. E o que mais chamou a atenção dele foi a UCLA, que fica próximo onde ele morava, e chamava mais atenção exatamente pela questão da proximidade que ele teria até própria com os pais. E também, nesse período aí de ensino médio, ele foi tão bem, que ele também defendeu a seleção americana de vôlei júnior, igualando o feito do pai, só que aí, no caso, na seleção húngara. E o Kurt Kiróly se orgulha muito dessa sua descendência húngara, tanto é que ele leva o nome, Kurt, que significa, em húngaro, significa Charles, que para nós, no português, é nada mais nada menos que Carlos, ou seja, o nome dele é Carlos Kiróly. Mas vamos manter o Kurt Kiróly, que fica mais bonito, mais imponente. Kurt Kiróly entrou na universidade, como eu já falei, de UCLA no ano de 1978. E lá ele foi muito bem, muito bem. A UCLA não é muito conhecida pelos principais esportes americanos como uma equipe de ponta, mas no vôlei é diferente. E até por isso ele escolheu também essa faculdade. Lá ele cursou todo o período de faculdade e se formou em bioquímica. Mas claro, ele não seguiu carreira nessa especialidade e focou no vôlei. Graças a Deus ele permitiu que o Kiróly escolhesse o caminho do esporte. Lá na faculdade ele começou como levantador, diferentemente do período onde ele teve no ensino médio, que ele era ponteiro. Por quê? Lá na universidade era costume jogar num esquema que é o 4-2. Vamos lá, vamos tentar entender. Hoje, basicamente no vôlei, a gente tem um esquema 5-1, onde existe um levantador e outros 5 atacantes, formando o sexteto que joga numa equipe. Lá no Kurt Kiróly, ele jogava com 2 levantadores e com 4 atacantes. Normalmente isso acontece para que o levantador que esteja na rede possa atacar. E normalmente quem levanta é o levantador que está no fundo de quadra. E assim ele jogou boa parte da universidade como levantador, onde ele podia atacar e ele também tinha muita qualidade no passe, no levantamento, e o que chamou muita atenção para ele conseguir fazer essas duas funções, tanto atacar quanto levantar. O talento dele era tão grande e a equipe era tão coesa, tão bem montada, que ele já foi campeão logo no seu primeiro ano de universidade. Em 1979, ele já se sagrou campeão. Não era o principal nome da equipe, até porque ele era calouro. Então, ele jogava já como titulares, só que não era o grande nome da equipe. Tanto é que ele foi levado para ser levantador, não jogava como ponta, como ele jogou basicamente a vida toda dele antes de entrar na universidade. No ano seguinte, novamente, ele conseguiu chegar à final com sua equipe da universidade. Porém, ele perdeu o título para a USC. Isso desanimou? Não, muito pelo contrário, até porque a equipe era muito boa. Foi um ano perdido? Foi, onde eles perderam na final. Chegou na final, tanto é que ele ficou muito conhecido porque ele ganhou mais espaço na equipe a partir daquele ano. No ano seguinte, em 1981, veio o resultado. Ele já jogando novamente como ponta, se tornou campeão pela segunda vez da NCAA, que é o torneio nacional universitário lá nos Estados Unidos. Como falei anteriormente, ele conquistou esse título em 79 e conseguiu o bicampeonato em 81. Feito, novamente conquistado, no ano de 82, com uma diferença, onde o time conseguiu a conquista invicto. Sem contar que nesse período de 4 anos, em 2 anos, ele conseguiu o título de melhor jogador universitário. E aí, Kurt Kiróly, claro, tinha já um lugar garantido ali na seleção norte-americana. Ele se destacou muito na universidade, foi eleito o melhor jogador e até mesmo na época de universidade, ele já chegou à seleção norte-americana. Sua estreia aconteceu no ano de 1981, já como ponteiro. E ele, podemos dizer, que foi o grande líder dessa seleção americana que dominou o voleibol na década de 80.
O que a seleção americana fez na década de 80 se equipara, se iguala ou até mesmo se torna mais expressiva do que aconteceu com a seleção brasileira nos anos 2000. Como eu falei, Kurt Kiroly, já na faculdade, tinha retomado sua posição de ponteiro, que se preocupa em recepcionar e atacar, defender. E o que ele se destacou muito, além da sua porcentagem alta em acertos no ataque, foi sua recepção, que era primorosa. Ele sempre conseguia colocar a bola com uma perfeição na mão do levantador. Sem também contar que a sua qualidade em defesa chamava muito a atenção. Sem contar que ele fazia parte de um tripé super importante na seleção americana, junto com o Doug Bill e o Justy Dvorak, que era o levantador. O Bill era um ponteiro, fazia a posição oposta ao Kiroly, e o Dvorak era um grande levantador, e eles formavam esse tripé de passe, levantamento e ataque. Lembrando que nessa época, na década de 80, não existia ainda a posição de líbero, e a pontuação era por vantagem, e o máximo que podia chegar era 15 pontos. A sua primeira grande conquista, na realidade, aconteceu 3 anos depois da sua estreia na seleção americana, que foi exatamente nas Olimpíadas de 1984, na terra deles, em Los Angeles. E lá ele foi muito bem. A seleção americana chegava como grande favorita para aquelas Olimpíadas. Na fase de grupos, enfrentou a nossa seleção, nossa geração de prata que ficou conhecida, a gente vai ver daqui a pouquinho o porquê. E a seleção brasileira ganhou desse time incrível dos Estados Unidos por 3-0. Pois é, a seleção brasileira desbancou esse poderosíssimo time norte-americano. Isso pisou no calo deles? Pisou muito forte. Tanto é que os Estados Unidos se classificaram em segundo do grupo, primeiro foi o Brasil, ganharam sua semifinal com uma certa tranquilidade e enfrentaram novamente o Brasil na final. Só que dessa vez, para a tristeza de nós brasileiros, os americanos foram irretocáveis. Foi uma vitória acachapante, de certo ponto até humilhante. Por quê? Os Estados Unidos ganharam por 3-0 e em nenhum dos sets o Brasil fez mais de 7 pontos. Isso quer dizer que o Brasil foi muito pior que os Estados Unidos? Não. Naquela final especificamente, talvez a superioridade norte-americana tenha sido muito grande. Só que aquela geração do Brasil marcou exatamente como o nome geração de prata. E se não fosse essa geração, a gente não conseguiria chegar onde que a gente chegou hoje, com um domínio tão grande que a gente tem, que a gente teve na década de 2000, e continuar no topo como uma das principais seleções do mundo até hoje. Fazendo-se adendo pela seleção brasileira, título norte-americano em 1984 e a confirmação de um grande time que ia dominar aquela década por inteiro. No ano seguinte, em 1985, a equipe dos Estados Unidos, já comandada pelo seu grande jogador Kurt Kiroly, se tornou campeã do Campeonato Mundial e também da Copa do Mundo de vôlei. Os dois comandados, organizados pela FIBA, que é a Federação Internacional de Vôlei. E conseguiu a tríplice coroa, que é o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, se tornando o grande time realmente e o time a ser batido. E aí, nos outros anos, a disputa era basicamente entre as outras seleções, porque os Estados Unidos dominou. Isso se confirmou exatamente nas próximas Olimpíadas em 1988, disputada em Seul. Em 88 foi a volta da seleção soviética, que era a grande rival dos Estados Unidos naquela época. Os Estados Unidos dominou seu grupo, chegou na final com uma certa tranquilidade. A União Soviética também fez por onde, com menos facilidade, teve que lutar um pouquinho mais, mas chegou à final. E no jogo decisivo, os Estados Unidos dominaram. Foi muito tranquilo. Foi uma outra final por 3-0, sem grandes problemas para os Estados Unidos conquistar o seu bicampeonato e se firmar realmente como a seleção a ser batida. Aquela seleção era tão forte, e o Kiroly era o grande jogador, que ele foi eleito muito tempo como principal nome do voleibol americano, e em 86 e 88, que foi o ano olímpico, foi eleito o melhor jogador do mundo. Em 88, o Kurt Kiroly decidiu largar a seleção americana. E aí ele apostou em sua carreira profissional, jogando fora dos Estados Unidos, e foi jogar na Itália. Lá na Itália, ele jogou de 1990
a 1992. E lá na Itália ele foi muito vencedor. Ele ganhou vários títulos nesse período aí de 3 anos. Ganhou o título italiano, Copa da Itália, a Liga dos Campeões lá dos times de voleibol e principalmente se tornou campeão mundial interclubes. E a partir daí ele sentiu a necessidade de voltar um pouco às suas raízes do que ele sentia falta no seu dia a dia. Pois é, a grande paixão do Kurt Kearley era o vôlei de praia. E mesmo jogando no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade e como profissional na quadra, no indoor, ele também disputava os seus torneios na praia, os torneios de vôlei de praia. E depois dessa passagem na Itália em 1992, ele realmente se aposentou do vôlei de quadra e se dedicou exclusivamente para os torneios do vôlei de praia. Depois que ele se aposentou do vôlei de quadra e ingressou profissionalmente no vôlei de areia, ele escolheu um baita companheiro, um baita parceiro, que foi o Kent Stiefs, esse rapaz aqui. Pois é, e eles fizeram história. Já logo no início de sua trajetória, em 1993, conseguiram vários títulos, assim como em 94 e 95. Tudo isso foi visando o principal torneio daquela época, que seria as Olimpíadas. Por quê? Naquele ano, em 1996, as Olimpíadas de Atlanta, seria a primeira vez que o vôlei de praia estava incluso dentro do programa olímpico. E o Kurt Kearley queria fazer um feito que seria basicamente inédito, que era entrar no seleto grupo de atletas que conseguiram conquistar medalhas olímpicas em modalidades distintas. Claro que o vôlei de praia e o vôlei de quadra são da mesma confederação, que no caso é a FIBA. Então se prepararam para aquele momento, os dois, tanto Kearley quanto o Stiefs, e ganharam. Basicamente isso. Foram campeões com uma certa facilidade, até porque era um período onde o vôlei de praia ainda não era tão difundido como é nos dias de hoje, e conseguiu esse feito e entrou nesse seleto grupo onde pouquíssimos conseguiram conquistar, e em sua maioria foram modalidades de verão e de inverno. Dele, diferentemente, foram 2 modalidades de verão. E ele não quis parar por aí. Depois disso, já próximo aos 40 anos, completou os 40 anos nos anos 2000 e ele continuou competindo, principalmente com parceiros que foram muito importantes para ele, que foram o Brent Double e o Mike Lombard. Os dois são excelentes, esses rapazes aqui. Em períodos distintos, ele jogou com esses dois. Claro que ele também jogou com outros parceiros e conseguiu vários títulos, mas principalmente com esses dois. Só que como tudo na vida, a gente sabe que tem um início, tem um meio e tem um fim. Chegou o fim da carreira do Kurt Kearley porque a idade chega para todo mundo, né, gente? Em 2007 ele se aposentou definitivamente da sua carreira profissional como atleta, deixou o vôlei de praia, deixou muitas saudades. Em 2007 ele ainda competia com uma qualidade imensa e nos deixou aí carentes desse grande atleta. E se formos ver os números que ele conseguiu na praia, são impressionantes. Ele conseguiu ao todo, foram 148 títulos dentro da praia, com, claro, diversos companheiros, diversos parceiros. Só que principalmente com o Stiefs, que ele foi campeão olímpico, com quem ele conseguiu nada mais, nada menos que 74 títulos no circuito norte-americano e também no circuito mundial. Ou seja, ele já foi um monstro dentro da quadra, saiu da quadra, voltou para a areia, e na areia ele também foi um monstro. Pois é, Kurt Kearley. Esse nome, esse americano, foi talvez o melhor do mundo. Cara, além das pesquisas que eu fiz, eu busquei muito para ouvir a opinião de muitos especialistas no vôlei. Eu posso dizer que eu entendo muito bem o vôlei, até porque eu joguei bastante vôlei e eu conheço bem as regras e eu sou um apaixonado pelo vôlei. Digamos assim que ele está pau a pau com o futebol. Com tudo que eu vi, com tudo que eu ouvi, eu acho, cara, que como um nome individual, Kearley é o maior do mundo. É o maior do mundo. Eu fiquei encantado com a seleção brasileira da década de 2000.
não pude acompanhar a seleção americana da década de 80. E esse cara comandou essa seleção. Só que ele não quis parar por aí. Ele foi pra praia, conquistou vários títulos na praia também, e depois se tornou treinador. Ou seja, Kiraly não é apenas atleta, não é apenas jogador. Kiraly, para mim, e talvez para muitos no esporte, é sinônimo de voleibol. Talvez você tenta procurar aí outro nome que tenha tanta importância para o esporte como ele. Pois é, eu não acho, cara. Eu não acho outro que tenha tanta importância quanto ele individualmente. Nós brasileiros talvez nos apeguemos a um nome como Bernardinho, que foi atleta olímpico e foi medalhista de prata. Ao Giba, que foi um grande atacante, conquistou o título olímpico e outras 2 pratas. Serginho, como já tem vídeo aqui também. Só que eles ficaram por aí como jogador. Talvez tenha um futuro como treinador. E não tiveram o sucesso que ele teve na praia. Ah, Fábio, mas a praia, o vôlei de praia não era tão difundido na época. Sim. Mas e na década de 2000, onde já era? Ele também foi dominante. É um cara que eu olho e admiro por tudo que ele fez e por tudo que ele faz. E o melhor de tudo é não deixar o conhecimento para ele. É transmitir tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu para as próximas gerações. E tá aí, cara, treinando uma das principais seleções do mundo. Há muito tempo ele tá lá naquela posição. Porque eles confiam no que ele pode passar, na qualidade que ele tem como treinador. Ou seja, seja vôlei de quadra, seja vôlei de praia, seja como treinador, ele é o cara. E não é à toa que ele já está no Hall da Fama da FIBA e também foi eleito o melhor jogador do século XX. Parabéns, Kurt Kiraly. Obrigado pela sua história no voleibol e obrigado por nos mostrar um pouquinho de sua história aqui que eu pude contar e contar para vocês. É isso aí, galera. Valeu mais uma vez por ficarem até aqui assistindo esse vídeo. É muito bom saber que vocês estão gostando. Então, por isso, dê aquele joinha, deixe seu comentário aqui, fale quem você quer ver aqui no canal e, principalmente, se não se inscreveu, se inscreva. Lembrando que sempre tem vídeos novos aqui no canal, todo domingo, às 10 horas da manhã. Beleza? Novamente, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.